envia a palavra à professora Roseli, também fazendo cor aqui, agradecendo a presença dela conosco nesta manhã na PUC Minas. Obrigado, viu, Roseli? Boa palestra. Então, eu que agradeço, Mozair, a oportunidade de estar aqui com vocês, colegas. Mozair, um colega muito querido, muito simpático, as suas palavras são muito carinhosas, eu agradeço muito. É claro que você exagerou um pouquinho, eu sei, mas somos amigos, né? Eu entendo isso, nós somos muito colegas e afetuosos. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, sobretudo, agradeço aos alunos por estarem nesse momento, né, tão difícil que vivemos no mundo, especialmente no Brasil, aqui conosco, todos engajados nessa missão, né, de tentarmos manter a normalidade, a sanidade, em prol, sobretudo, de dias melhores, não é, para nós e para o povo brasileiro. Eu quero dizer que, então, que eu hoje organizei a fala muito singela aqui para vocês, no sentido de uma preocupação de falar dessa profissão, que também foi minha, e hoje 30 anos que eu sou professora, mas fui também jornalista, e uma profissão tão importante para aquilo que Mozair acaba de dizer, né? Para o que nós conhecemos, então, ou pouco conhecemos, vamos dizer a verdade, né? O que almejamos há tanto tempo, a democracia, uma democracia participativa, uma democracia de fato para um número expressivo, um número maior de pessoas. Então, o que eu trago aqui para vocês hoje é uma fala que tem dois momentos. Né? O momento em que eu explico por que nós fomos estudar, então, os novos arranjos, ou identificar essas formas de organização do trabalho dos jornalistas, e demos esse nome, então, esse conceito de novos arranjos econômicos do trabalho do jornalista, por que nós fomos estudar isso. E depois, um breve perfil desses arranjos e a perspectiva, então, que eles apontam. Tá? Me desculpem, eu não trago dados nem imagens que fruto das pesquisas, nem mesmo falas. Eu organizei aqui mais um roteiro mesmo para que a gente possa ir trabalhando. Então, a pesquisa que nós tratamos dos novos arranjos do trabalho, ela foi uma pesquisa que teve duas fases, foram 4 anos de trabalho. Uma primeira fase financiada pela FAPESP, em que nós fizemos o levantamento, então, do perfil, o levantamento e o perfil, estudamos o perfil e como trabalham esses jornalistas em novos arranjos do trabalho. E a segunda fase, que eu terminei agora em julho, nós terminamos o grupo, mandei o relatório agora para o CNPq, que é o produto jornalístico. Qual a qualidade desse produto jornalístico, como analisar esse produto jornalístico. Isso ainda, nós temos alguns artigos publicados, sobretudo em congressos, sobre a metodologia de trabalho, tal, os resultados ainda não saíram oficialmente, eu estou aguardando o retorno do CNPq. Bom, então, o que é importante dizer, assim, mas por que novos arranjos? É o que mais me perguntam, mas, Roseli, por que novos arranjos? É preciso falar de um contexto, é preciso falar como é que nós voltamos o nosso olhar de pesquisador para esses profissionais. Bom, é importante dizer que levantamentos, pesquisas anteriores, com publicações que você
mudanças no mundo do trabalho do jornalista. E o que nós constatamos? Nós constatamos não só que os laços, os vínculos empregatícios são frágeis, sempre foram, que os salários são baixos, que há desrespeito às jornadas de trabalho. Aí vocês podem me dizer assim, bom, mas isso sempre aconteceu. Não, o que nós apontamos foi que, além desses problemas se aprofundarem, a precarização que começa a ocorrer nos anos 2000, ela é uma precarização estrutural. Estrutural porque há um enxugamento, né, uma diminuição dos postos de trabalho, além da precarização. Há uma elitização na carreira, com algumas posições de CEOs e diretores, editores, que são muito bem remunerados e são muito vinculados, não é, à direção das respectivas empresas, e um enorme contingente de outros jornalistas trabalhadores que estavam em situação bastante precária, como freelancer, PJ e etc. Mas o que nós apontamos também foi que não só a profissão do jornalista estava sempre precarizada, mas que havia um processo de mudança profundo na empresa jornalística, no modelo de empresa jornalística. E também apontamos que esses dois movimentos, ou seja, do aprofundamento da precarização, então essa precarização estrutural, vinha acompanhada da mudança do modelo de negócio da empresa jornalística e de ataques à carreira. Então, nós vimos, desde 2012, com o fim da obrigatoriedade do diploma, não é? Arrefecer, então, toda uma estrutura legal, não é? De reconhecimento da profissão. E, mais recentemente, não é? O fim, inclusive, do registro profissional. Sem contar o que na América Latina infelizmente, já se tornou muito comum, os ataques aos jornalistas, né? Então, a violência contra o jornalista. Né? E agora, mais recentemente, nos últimos anos, mas mais recentemente, oficialmente, o ataque físico a jornalistas por autoridades, não é? Instituindo, então, como um fato legal, tá certo? O descrédito, o ataque, o desmerecimento desse profissional. Então, eu estou levantando aqui 3 elementos, não é? Então, veja, o elemento da precarização estrutural dos vínculos empregatícios, a transformação do negócio jornalístico e o ataque à profissão. Parece que são coisas desconectadas. Parece que são coisas desconectadas. Mas não são coisas desconectadas. São sintomas que se apresentam devido ao quê? A uma situação política e econômica, não é, que introduzida e incorporada, porque já tem 30 anos, não é? 40 anos em alguns países, da política neoliberal, do neoliberalismo. Então, nós não podemos pensar que o que nós estamos sofrendo aqui na ponta é vontade de um ou outro, não é mais uma coisa mais estapafúrdia. Não, nós estamos passando, sentindo, não é? As consequências, os efeitos, o que vocês queiram chamar, de uma política mais geral, que tem como princípio
a desestruturação dos laços de solidariedade, de civilidade, em prol de um mercado absolutamente desregulamentado. Não é? Então, o que quer dizer a tal palavra neoliberalismo que todo mundo diz, fala e canta? Não é? É o fim da política, do cenário, como as forças organizadas da sociedade que se apresentam, mesmo as forças burguesas, eu não estou falando nem de uma estrutura mais popular, não, eu estou falando do modelo moderno, né, do modernismo, tá certo? Então, o neoliberalismo, ele ataca esse tipo de organização em que o Estado é um ente que faz parte, então, com outros entes da sociedade civil, do trato da política. Bom, mas por que isto? Não é? Pelo estágio que nós estamos de financiarização do capitalismo, que também se reorganiza, que se reestrutura com uma nova matriz tecnológica. Então, veja, eu estou vinculando uma política, não é? Que pensa a sociedade pelo mercado, com o mercado e para o mercado, que não nasceu hoje, não é? Que é antiga. Tá certo? Então, lá no começo do século XX. Agora, nas crises cíclicas do capitalismo, o que nós temos? Nós temos nessa virada do século XXI a potência da tecnociência, que vem, então, dirigida, né? Que esse conhecimento científico ele está sendo dirigido, canalizado por uma reestruturação, um aprofundamento, então, do acúmulo, né? Do lucro, vamos dizer assim, de como vamos manter a estrutura da financiarização do capital. E o que isso tem a ver com o jornalismo? Tem a ver diretamente não só com o jornalismo, mas com a comunicação, não é? Então, se eu dizia já há algum tempo que nós vamos sentir saudades do monopólio do monopólio Globo, vamos dizer assim. Nós vamos sentir saudades. O que quer dizer isso? Quer dizer isso que nós estamos entrando, não é, numa situação em que os grandes oligopólios não são sequer empresas nacionais, nem regionais. Então, nós temos o GAFAM, né? Google, Apple, Facebook, não é? Como Microsoft, Amazon, não é? Como essas grandes empresas de plataforma, não é? Que são o novo, não é? A nova estrutura, mudança de meios de produção aí, de estrutura tecnológica, de forma de relacionamento do capital. Não é? Então, o jornalista, como é que ele entra nisso? Ele entra como uma figura, como um profissional que tem competências e habilidades de produzir informação, de processar informação, de selecionar informação, de identificar informação. E produzir, a partir dos primeiros dados primários, uma informação de outra qualidade, de um nível superior. Então, se as empresas de plataforma, nesse contexto, elas trabalham com os dados
de todos os usuários da internet, não é? Se nós somos fornecedores de moeda que vai para o grande Big Data, não é? O jornalista, então, ele contribui com esse Big Data num patamar, vamos dizer, numa mina mais especializada, num minério, não é? Vamos usar a metáfora, num minério de maior qualidade. Tá certo? Muito bem. Então, mas ele precisa estar numa situação de desregulamentação. Porque ao desregulamentar, ao desestruturar o modelo de empresa que nós conhecemos até agora, nós também estamos desestruturando os vínculos do que é uma redação. Que é uma redação com a mediação de uma empresa como o Google diretamente. Não é? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que vocês estão se preparando para um mundo que nós não sabemos muito bem ainda o que é, o que será, o que está sendo. Nós não temos, enquanto pesquisadores, enquanto professores, nós estamos ainda tateando, buscando informações para conhecermos melhor o que está sendo desenhado. Tá certo? E a única maneira de nós enfrentarmos essa nova situação é a ação política, em dois caminhos. Da regulamentação da ação das plataformas, então tem um movimento no Brasil, um movimento internacional, não é? No sentido da regulamentação da ação dessas plataformas. Elas não podem fazer tudo o que estão fazendo, nós precisamos discutir isso com seriedade. Não é por conta do outro, é por conta de você. Do seu dado, do futuro da sua profissão, do seu relacionamento. A outra, então, se uma é a regulação dessas plataformas, a outra ação é a ação de buscarmos novas formas de organização do jornalismo, do trabalho no jornalismo. E aí entram os novos arranjos. Tá? Esses jornalistas, então, que precarizados, que não encontram trabalho nas empresas de plataforma por esse cenário todo que eu já coloquei aí para vocês. Ou aqueles jornalistas com experiência, que não aguentam mais o tipo de trabalho que tem que ser feito. Ou seja, o que quer dizer que tipo de trabalho tem que ser feito? Você sabe muito bem. Não é que a monetização dessas empresas se dá pelos cliques. Ou seja, faz uma análise diária das páginas da home do UOL. E você vai entender que tipo de jornalismo está sendo feito. É o jornalismo para dar clique. Mas professora, não era assim? Vender na banca de jornal? Não, era diferente. Porque você tinha o jornal inteiro. Você levava o bagaço, tinha o bagaço, mas tinha lá um conjunto de coisas que você podia escolher ver ou não. Não é? A lógica da monetização estrutura a pauta, o tema, mas não só o tema, a narrativa também. Não é? Que narrativa você fará sobre aquele tema? Porque todos os temas são temas, não é? Para o jornalismo. Então, como tratar esses temas? Tipo de trabalho? Aí entra a questão dos algoritmos, né? Toda a discussão, por exemplo, que já foi provado isso em pesquisa, eu incentivo que procurem saber disso, como o preconceito, o racismo, né, estão inseridos nas lógicas, nas sentenças algorítmicas.
porque são pessoas que fazem isso, né? A tecnologia não vem do Espírito Santo, tá certo? Não é? Tem uma lógica, a mesma lógica de poder, de dinheiro, elas estão inseridas ali, tem que resultar para alguma coisa. Então, nós não podemos ser inocentes também com essa relação. Eu vejo um deslumbramento com a tecnologia. Ninguém é contra a tecnologia. A tecnologia é uma produção humana, sempre dirigida por uma cultura, por um interesse. Não existe tecnologia pela tecnologia, assim como não existe conhecimento pelo conhecimento. Tá certo? Sempre tem para quê? A serviço de quê? De quem? Em prol do quê? É? Veja o nosso problema na Covid. Tanto conhecimento tecnológico que as pessoas não têm água para lavar as mãos. Não tem casa. Fique em casa, mas em que casa? Não é? Então, que tecnologia é essa? Para servir para quem? Então, voltando aqui às questões dos jornalistas. Então, esses jornalistas experientes, não satisfeitos mais com essa lógica do primeiro publica, depois apura, não é? Que depois nasce o negócio do fact-checking, que é muito isso, não é? Como vai checar o quê? Se você vai fazer o levantamento do que eles estão checando, eles não estão checando, estão checando boatos, mas por que tem boatos? Quem soltou boatos? Foi publicado boato em jornal, em veículo noticioso? Né? Então, não, né? Então, veja, esses experientes e esses novos vão em busca de um outro jornalismo. Então, os novos arranjos do trabalho dos jornalistas, dos que nós estudamos em São Paulo, do levantamento que nós fizemos dos 70 arranjos mais organizados a partir, então, do levantamento de 2016, e muitos deles ainda estão, por minha satisfação, no fechamento da pesquisa, eles estão vivos, estão produzindo. O volume de produção, de fluxo de produção desses arranjos é muito expressivo. Então, esses jovens se organizam de forma independente, alternativa, ou um ou outro, eles se autodeclaram assim, né, buscando alternativas de trabalho, um jornalismo, né, mais voltado àqueles valores. Não, das entrevistas que nós fizemos, todos eles se preocupam, dizem, e pelo que nós pudemos analisar do discurso dessa produção, isso se confirma. Eles estão preocupados, não é, com o jornalismo de qualidade nos seus nichos particulares. Então, o jornalismo produzido pelo Mães de Peito, então está vinculado a essa problemática das relações da maternidade, não é? Nós, mulheres da periferia, que está preocupado com a organização das mulheres nas suas regiões regiões periféricas, com informações importantes para o cotidiano, não só com recorte de gênero, mas de importância para a vida do cotidiano. Então, e um cotidiano que não é desvinculado da política mais geral. É muito bonito ver como, por exemplo, nós, mulheres da periferia, conseguem fazer com aquilo que nós vimos na teoria, né, do Genro Filho, do específico que o jornalismo trata com o geral e o universal. É muito interessante ver essas vinculações. Então, nós percebemos que há aí uma potência, né? Isso, eu acho que eu quero destacar isso. Existe, o que me encanta nesses novos arranjos é essa potência
de resistência por um jornalismo de qualidade, por um jornalismo vinculado a N pautas, N editorias, com diferentes visões editoriais, tal, mas preocupados com a voz da sua fonte, com um espaço mais democrático e também produzindo, desculpa o barulho, viu, gente, mas é a reforma do vizinho, produzindo um jornalismo que tenha, vamos dizer assim, uma interlocução maior com a sociedade. Né? E mais, para ir também já finalizando, que tenha uma estrutura organizacional mais horizontalizada. Então, vejam, as relações de trabalho na grande empresa são muito hierarquizadas, não é? Então, aquela questão mesmo do lugar de fala do chefe, do editor. E o que a gente vê nesses arranjos são relações mais horizontalizadas entre os colegas, de cooperação, não é? E de busca de sustentação, que é a grande problemática desses arranjos. Como sobreviver, como tirar, né, sustento desse trabalho. Então, as experiências são diferenciadas, né? Busca por projetos, apoios de leis, hoje tem muito menos, não é? Apoio de fundações, crowdfunding, associações, enfim, fornecimento de serviços, cursos, não é? Então há aí uma série de alternativas que eles próprios têm inventado. Não é? Então, o que eu aponto, 3 coisas para terminar. Um grande engajamento no trabalho, nesses arranjos, um trabalho de muita criatividade, de busca de alternativas com os poucos recursos que se tem, para garantir um bom trabalho. Um bom trabalho, o que é? Um bom jornalismo, mesmo com toda a problemática do fluxo. E a terceira coisa que eu quero falar para vocês e que a pesquisa aponta, que nós temos que buscar políticas públicas para garantir o financiamento desses arranjos, da existência desses arranjos. Isso é possível. A regulamentação das plataformas tem que ter um item de que parte do dinheiro dessas plataformas tem que vir para sustentar esses arranjos alternativos do trabalho do jornalista. Porque o que é isso? Isso é garantir cidadania, isso é garantir relações mais democráticas na sociedade, é garantir a voz daquela região, daquela cidade, a ideia do local. Né? Então, a nossa pesquisa aponta, e nós já falamos isso para eles, que nós precisamos nos preparar para um grande embate, que sai desse nível do eu, como eu vou sobreviver sozinho, fazendo o meu trabalho, mas para um nível de maior solidariedade, né? De vínculos entre os jornalistas desses arranjos e de outros setores da sociedade, porque nós precisamos nos defender da lógica da datificação, da plataformização, da política e da vida, da exclusão, do individualismo, não é? De nos submetermos ao que o Antônio Casilli disse também no seu livro, de nós sermos atendentes de computador. Né? Nós não podemos transformar
O jornalismo, vocês sabem que a computadorização, o robô no jornalismo é uma realidade. Nós não podemos transformar um jornalista num trabalhador do clique, como faz a Amazon Turk com os outros trabalhadores em outros setores, né? Nós não podemos transformar o jornalista numa pessoa que corrige os erros do computador. Não é? E é isso que vai acontecer se nós não fizermos nada, né? Aqueles que são deslumbrados com a tecnologia, não é, acham que todos os alunos, todos os jornalistas que estão sendo formados poderão ser gestores do sistema robótico nas redações. Não, mas serão trabalhadores do clique. E nós temos que nos defender disso. E a defesa disso é organizar jornalismo de verdade nesses novos arranjos. Eu aposto muito nisso. Eu confio muito em vocês. Eu acho que vocês têm uma energia, toda uma juventude, um mundo pela frente. E nós precisamos arregaçar as mangas e defender o que é do nosso direito. O nosso direito de produzir informação da forma mais transparente possível, dentro das lógicas do que é o ser humano, do seu ponto de vista, não é? E em defesa da democracia e do bem-estar das pessoas. E é isso que eu deixo, essa mensagem que eu deixo para vocês. Não será fácil, não é? Não tem um tapete vermelho para a gente passar, não, mas é o único caminho que eu vislumbro. Então, eu conto com vocês nessa jornada aí de muita luta, mas muito animada, muito segura de que esse é um bom caminho, é um caminho dos bons. Tá? Eu conto com vocês. Muito obrigada e estou aqui à disposição para questões. Muito bem, muito bem. Nós é que agradecemos, viu, Roseli, pela brilhante exposição. Você nos traz questões que não são pequenas, pelo contrário, pelo fato de elas serem estruturantes, como você mesmo diz, da própria profissão, mas também da democracia, de uma sociedade mais esclarecida, quer dizer, não seriam questões pequenas. Já tem aqui uma pergunta da professora Yara, mas aí, Yara, eu vou pedir para dar o chute inicial, se você permitir. Veja só, Roseli, como você disse, bem, muitas dessas questões já estão colocadas desde a mídia tradicional, né, há décadas. Mas que, claro, com certeza, se intensificam agora. Na mídia tradicional, o jornalismo, fosse em jornal, no impresso, em televisão, no rádio, o jornalista ali tem um ID, que é esse ID da notícia, com todas as suas possibilidades, desvios, o pacote é muito amplo. Quando a gente vê agora, quando a gente tenta chegar perto ali de como o jornalista se autorrepresenta, em função desse novo contexto tecnológico também, e mais, porque ele é mais do que tecnológico, ele é cultural também, tem essa coisa do produtor de conteúdo. Quer dizer, no momento em que a gente tem que efetivamente batalhar para a constituição, para a permanência de um jornalismo, e por entender a importância do jornalismo para a sociedade, como é que você enxerga, a partir da sua pesquisa, claro, essa questão da autorrepresentação e essa coisa do cada vez o jornalista mais visto como produtor de conteúdo e também gestor de mídias sociais? Quando nós fizemos agora a pesquisa da Covid, nós tivemos 557 respondentes em todo o Brasil. A maioria dos respondentes são de jornalistas. E um grande número desses jornalistas trabalham em assessoria de comunicação, assessoria de imprensa. Eu também orientei um doutorado de João Augusto Moliani, do Paraná, do estudo do jornalista em assessoria de comunicação.
Então, Mosai, o que você me pergunta é complexo, porque nesses estudos todos que nós fizemos, nós temos um leque de profissionais. Aqueles que trabalham na mídia, na imprensa, na mídia jornalística tutacu, vamos dizer assim, não é? Aqueles que trabalham em assessoria de comunicação, produzindo não só conteúdo jornalístico, mas trabalhando para clientes. Então, aí entra uma palavra importante, não é? Que muda a relação desse profissional com a própria produção de conteúdo. E nós temos esses arranjos, vamos dizer, esse perfil desses jornalistas que buscam, então, aquela identidade do jornalista como esse mediador social. Então, o que a gente vê é uma luta, vamos dizer, nesse campo, dada pelas condições de empregabilidade, de onde eu vou trabalhar, como é que eu vou produzir. Agora, tem crescido muito, para nosso desconforto, não é? Essa ideia, e mesmo nas grandes empresas jornalísticas, por conta da multiplataforma, a ideia do produtor de conteúdo. O produtor de conteúdo e o analista de mídias sociais, que logo, logo será um trabalhador do clique, não é muito... Tem um nome bonito, né? Se você assistir aquele filme Gig Economy, que foi feito inclusive por um brasileiro, o Caju, foi nosso estudante lá na ECA, ele vai mostrar, não é, que esse nome do assistente de redes sociais é muito bonito, mas, na verdade, você está servindo para fazer um trabalho de ensino de máquina. Você está ensinando o algoritmo. Né? Então, há aí toda uma transformação da profissão e uma confusão muito grande. Né? Uma confusão. Se nós já discutimos anteriormente, tradicionalmente, leia a história do jornalismo, você vê o funcionário público que era jornalista, não é? Essa dupla, vamos dizer, identidade, o cara era jornalista, mas também era assessor do delegado, sei lá o quê, do prefeito. Então, isso sempre aconteceu, não é? Isso é um lado da profissão, em termos da precarização. Mas, hoje, eu digo que, reafirmo que é estrutural, porque não diz respeito só às oportunidades de emprego, mas ela diz respeito ao que está acontecendo no processo produtivo da informação. Tá? Então, não tem uma resposta assim, é isto. O produtor de conteúdo é para onde estão nos empurrando. Porque aí o produtor de conteúdo perde toda a sua responsabilidade ética. Sabe a responsabilidade ética? Tem um compromisso com o cidadão. Quando você é produtor de conteúdo, você produz conteúdo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tirei a mão disso. Eu não sou mais um mediador social. Não tenho que buscar uma fonte, não tenho que garantir nada. Entendeu? Então, é uma coisa complicada, né? Não estou te ouvindo. Pronto, agora sim. Nós temos aqui, Roseli, 4 perguntas, 2 delas são bem próximas. Uma é a professora Yara, que perguntou há pouco, a Yara Franco, e eu vou juntar com uma pergunta do Vitor Monteiro, porque elas estão muito afins dessa pergunta, elas têm uma afinidade. A Yara pergunta textualmente o seguinte: na prática, como as políticas públicas poderiam se efetivar? Aí eu somo a essa pergunta a do Vitor Monteiro, porque ele mesmo cita a pergunta da professora Yara, e acrescentando o seguinte: considerando que esse novo contexto tecnológico é mundial, existem já informações sobre a efetividade de políticas públicas colocadas em prática em outros países? Bom, eu respondo para vocês, Yara e Vitor,
da seguinte maneira: estamos todos no mesmo barco, buscando todos a mesma solução. Ontem mesmo assisti uma live de uma professora da Universidade da Califórnia, em que ela fez toda uma pesquisa sobre os trabalhadores do Uber, não é? E a partir da pesquisa dela, essa pesquisa foi recente, a pesquisa dela, vamos dizer, inspirou, deu instrumental para uma lei, vamos dizer, um julgamento em que coloca a necessidade de que o Uber, a imposição de que o Uber reconheça os motoristas como trabalhadores. Não é? Então, veja, é um trabalho, e ela contando ontem toda a pressão que ela está sofrendo e outros setores, não é, estão sofrendo por conta dessa pesquisa e por conta também da decisão da justiça. Então, ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é que nós sabemos o que temos que fazer. Nós temos que buscar a regulamentação. Se vocês pensarem como é que as empresas, como é que nós temos aqui, eu estou usando o Zoom, né? A PUC deve ter pago aí uma fatia para disponibilizar o Zoom, mas nós, pelo serviço, vamos dizer assim, né? Eu estou usando aqui, não paguei nada e tudo mais. Mas o que eu estou entregando? Não tem nada de graça, eu estou entregando os meus dados. Não é? Isso já está provado pela publicidade programática, que as coisas funcionam assim. Veja toda a movimentação em torno das fake news, toda a relação política que nós temos comprovado entre os ataques à democracia, não é? Da informação, as formas de monetização via fake news. Eu não estou interessado se isso é verdade ou não, estou interessado que as pessoas vão clicar, porque tem uma narrativa que chama a isso, tá certo? E isso é que me dá dinheiro, porque eu ponho ali meu cookie e retiro informação das pessoas. É isso que monetiza, é por aí que vai o dinheiro hoje. Então, nós podíamos até estudar, tem estudos sobre como isso se dá, do ponto de vista da estrutura da monetização, eu aconselho que busquem essas questões. Mas só há o caminho das políticas públicas. Se nós ainda temos alguma estrutura política de representação, é a ela que nós temos que recorrer. Dados existem para provar isso. A monetização existe, a monetização em torno do trabalho do jornalista é ainda maior, tá certo? Então, nós precisamos buscar as assembleias legislativas, os vereadores, o Congresso Nacional, buscar apoio, tá certo? E esse movimento está sendo feito no mundo todo, não tem ninguém já com a coisa pronta. Eu dei o exemplo da professora da Califórnia para vocês, que é uma coisa que aconteceu esse semestre, para vocês verem que estamos todos no mesmo barco descobrindo as coisas juntos. Tá certo? Acabou de ser aprovado na América Latina um documento que se chama Regulação Democrática das Empresas de Plataforma. Nós, inclusive, vamos fazer a nossa aula magna com um dos colaboradores da escrita desse documento, o professor Guilhermo, da Universidade de Quilmes e da UBA, da Argentina, e para discutir essa questão. Bom, como é que é essa questão da regulação democrática? Quais são os eixos? Quais são os caminhos? Tá certo? É isso, não tem, temos que fazer, temos que agir. Muito bem, tem aqui a pergunta agora do José Aparecido Ribeiro. Ele pergunta: diante do que foi exposto, qual a importância da filosofia para que o jornalista, além de produzir jornalismo, também produza opinião com profundidade? Ai, rapaz, boa pergunta.
O jornalismo, eu vou dizer uma coisa aqui que talvez vocês, se refletirem um pouco, talvez se identifiquem comigo. Se nós formos pensar pragmaticamente com a cabeça do dono do jornal, o jornalista é um chato. O jornalista atrapalha, porque ele pergunta. Né? Ele não vai só reiterar o caminho já dado. Ele tem que perguntar. Não só por conta da profissão dele, que é perguntar, mas por conta da consciência dele. Agora, para ele ter essa consciência, ele precisa ter uma formação humanista. Ele precisa perguntar qual é o meu papel na sociedade. Qual é a diferença que eu faço em fazer as perguntas? Por que buscamos determinados relatos? Por que colocar relatos diferentes de forma, não é, paralela, próxima, para oferecer reflexão para os outros? Então, isso está vinculado, claro, a uma filosofia em que coloca o ser humano como um ser de razão, não é? Um ser de razão e um ser histórico que age sobre o mundo e faz história. Isso é uma visão filosófica, sociológica. Se o jornalista não tem esse compromisso consigo e de si para o outro, ele, não é? Ele vai ser um jornalista do clique ou vai ser um jornalista desses que nós temos visto muitas vezes aí repetir tantas coisas, né, impropriedades aí nos grandes veículos de comunicação. Então, é fundamental, eu acho fundamental. O Rafael faz a seguinte pergunta, viu, Roseli? O descaso do contexto de política, o descaso no contexto da política atual com o jornalismo, favorece a concentração de poder econômico na mão das empresas de plataformas? Muito boa pergunta, é claro. Pensa assim, não é mais importante o diploma. Não tem mais regulamentação profissional. O que aconteceu? Você é um produtor de conteúdo, você é um cara do clique. Então, eu vou te contratar como eu contrato o Uber, o rapaz que vai trabalhar no Uber. Mesma coisa, é esse o projeto. Porque isso é o quê? Barateia trabalho, e você sabe, dizia um certo filósofo, economista, filósofo, um pensador, que é do trabalho e do tempo do trabalho humano que o capital existe. Tá? Então, se nós entendermos o que foi dito aí, é só pelo aprofundamento vamos dizer, da usurpação desse tempo de trabalho das pessoas, é que eu vou ganhar mais, mesmo com a tecnologia. Mas não vem o robô para substituir? Olha, o robô, ele vai precisar de uma precarização maior para cuidar do robô. Veja, vamos estudar o que é o Amazon Mechanical Turk. Quantos milhões de trabalhadores no mundo hoje trabalham para manter o sistema informático funcionando? Não é? E com salários de centavos de dólar. E gente que tem diploma de engenheiro, de professor, de filósofo. Tá? Então, nós estamos vendo, quando a gente fala de reestruturação produtiva, nós estamos falando de uma nova cadeia de produção que está se formando. E qual é o lugar que nós vamos ocupar? Pensem vocês há 100 anos.
o que era a classe operária há 100 anos. Se aqueles trabalhadores não tivessem lutado pelos seus direitos, toda a regulamentação do trabalho que houve no século XX, e que inclusive os jornalistas se beneficiaram dela também, porque lutaram por ela, né? Não existiria. Nós estamos na mesma situação, claro, guardadas, reservadas as devidas proporções. Nosso problema não é a máquina, nós não somos ludistas. Nosso problema não é o conhecimento, não é a tecnologia, é como o capital aciona o conhecimento e as possibilidades tecnológicas advindas desse conhecimento para extrair mais valor do nosso trabalho. Esse é o nosso problema. É isso. Aqui tem uma pergunta da Verônica, da professora Verônica, que é a seguinte, olha, obrigada por sua fala, professora Roseli. O fortalecimento do jornalismo, pulou até link, o fortalecimento do jornalismo local e de iniciativas independentes alternativas no ambiente digital pode contribuir para reorganizar este futuro do jornalismo? Que caminhos podemos construir a partir da formação da nova geração de jornalistas? A pergunta é da professora Verônica. Que boa pergunta, Verônica. Eu acredito muito nesse enraizamento do jornalismo. Se nós formos pensar, se nós, os jornalistas, e nós como professores dessa área, temos um papel, sim, nós temos um papel. Nós temos um papel de fortalecer essa formação no sentido do compromisso dela com a população, né? Com os direitos democráticos, com os direitos civis. E o jornalismo local, regional, periférico, enfim, dos diferentes nichos, né? Dos diferentes públicos, de gênero, a questão étnico-racial, né? Os mais diversos, cultural, tá certo? Essa organização é muito importante, estruturar novos arranjos do trabalho para o jornalista nessas localidades, nessa proximidade, nesse chão com a população, eu vejo como um caminho não só de alternativa para o trabalho do jornalismo, mas de como resistência democrática. De resistência democrática, porque é ali que vai se produzir a verdadeira informação. Sabe por quê? Porque o que as empresas estão planejando por aí, em termos de indústria, é que a informação seja empacotada em termos, como você lê uma bula de remédio, como você... que tem ali as normas. Olha, a temperatura é tal, na sua geladeira não tem tal, a sua agenda é essa. Isso vai ser chamado de jornalismo. No mundo, o futebol tem tantos a tantos. Quer dizer, a ideia da reportagem, a ideia da proximidade, a ideia da efetivação da voz, da fonte, e a criatividade do jornalista, a sensibilidade, vai ser resguardada por esses novos arranjos. Né? É aí que está o ouro. Tanto é assim que o Facebook e o Google agora estão patrocinando o quê? Estão estudando as iniciativas. Veja quais são as últimas medidas deles. Foi abrir um grande projeto mundial para financiar novos arranjos do trabalho do jornalista. Para quê? Para acompanhar a criatividade, para acompanhar o que eles estão inventando de novo e se apropriar disso. Não é? Então, eu acho que a gente tem que ter uma mentalidade assim: o jornalismo do futuro ou é o jornalismo plataformizado, ou é o jornalismo humanizado, no sentido de que ele é local, regional, com o seu público, sabe? Mais próximo. No sentido não de público-alvo, mas de estar falando com sujeitos mesmo da sua localidade. É isso que eu acho. Muito bem, tem uma pergunta aqui. A Verônica
Também acredito que ela está fazendo aqui um comentário, viu, Roseli? Ah, Também acredito que temos um papel de fortalecer esse compromisso e vejo os nichos como caminhos promissores para essa reorganização da profissão. Uma pergunta aqui, Roseli, da Catarina Aires. Bom dia, Roseli. O seu livro, As Mudanças no Mundo do Trabalho do Jornalista, foi publicado em 2013, ano que o Brasil viveu o pós-mídia através de muitas redes colaborativas, principalmente com a cobertura das jornadas de junho. Agora, em 2020, com o contexto da pandemia, demanda por informação científica diante de um governo negacionista, você acredita que a imprensa tradicional vive um novo momento de força? Se sim, isso afetaria os novos arranjos? Catarina, eu vou falar a partir do que eu tenho observado e da minha experiência como cientista, quer dizer. Eu não fiz pesquisa com essas empresas. Eu acabo de ler um conjunto de teses de jornalismo de 2019 e algumas delas apontam algumas coisas. E os meus orientandos também. O que está acontecendo? Vocês viram há pouco um manifesto, que inclusive foi lido no Jornal Nacional, de que aquilo que nós falamos em 2017, né, sobre a necessidade de políticas públicas de regulação das plataformas, e que agora sai esse documento, a Folha de São Paulo, o Globo, enfim, outros, o Estado, estão reivindicando também o quê? A regulação, um contrato com as empresas de plataforma. Vocês viram o boicote de vários órgãos da mídia no mundo em relação ao Facebook, não viram? Por que isso? Por conta da disputa de mercado. É óbvio. Tá? Então, o que nós temos que entender é que existe aí claramente identificado por todos os setores que o oligopólio do GAFAM está dado, que tudo passa por ali. E não é só informação jornalística, é medicina, é educação, é transporte, é vida na cidade. Então, o monopólio não é só mais da mídia, esse que é o problema. Né? É da vida, é da vida. Estou exagerando. Vamos estudar. Vejam lá com o que eles trabalham. Veja o sistema de publicidade, o que é que está acontecendo. Então, eu acho que há um movimento dessas grandes empresas no sentido de buscar acordo com as empresas de plataforma para encontrar viabilidade de se situarem nessa disputa do bolo internacional de verbas. Então, há claramente isso. Se isso fortalece o papel dessas empresas na questão do tipo de jornalismo que elas produzem, não sei. Não sei, porque elas não abriram mão e não deixaram de ter as suas respectivas linhas editoriais. Não deixaram de precarizar o trabalho dos jornalistas. Né? Então, eu acho que aí o que nós temos que entender é assim, como nós que estamos defendendo os novos arranjos do trabalho, vamos nos posicionar estrategicamente, não é? Para, nesse momento de disputa de recursos, atuarmos juntos. Eu não tenho dúvida disso, mas é isso. Eu não tenho nenhuma dúvida de que os avanços em termos da robotização das redações está avançado, não é? Nessas empresas, e como elas buscam a monetização, porque elas precisam sobreviver, e o negócio é esse, então, o que eu estou dizendo, a robotização também vem por aí, por elas. Né? Agora, com relação à regulamentação, eu acho que temos aí, do ponto de vista estratégico, um caminho
que podemos andar junto até algum lugar. Eu acho que sim. Ok. Tem aqui a pergunta agora de Miguel Bessa. Nós sabemos que políticas de regulamentação sempre vêm em desacordo com a vontade do mercado. Claro. Nesse cenário, a implementação dessas políticas teria como consequência o enfraquecimento da presença das plataformas, certo? Diz aqui o Miguel. Há alguma maneira de trabalhar em acordo para que as empresas mantenham suas operações, mesmo com essas políticas, ou é ilusão pensar que, mesmo com toda a regulamentação, elas deixariam de operar nesses países? Olha, essa tua pergunta, Miguel, ela é muito importante, porque você está falando de geopolítica, né? Você está falando de como vai funcionar o mundo e os interesses dos países. Pensa um pouquinho. Quando você abre qualquer uma dessas plataformas, você tem lá uma série de regras que você diz aceitar ou não. Há regras que são contra o direito instituído por constituições nacionais, né? A questão do direito autoral, por exemplo. Ninguém me pergunta, me falam que vão levar os meus dados, mas ninguém me fala exatamente o que vão fazer com os meus dados. E isso infringe um direito constitucional sobre a minha liberdade, a minha autoria, os meus direitos civis privados. Então, o que essas plataformas estão fazendo é um novo jogo da ordem mundial. Para que serve a ONU diante do Google? O que é a OMC diante do Facebook? Não é? Qual é a regulação internacional entre os estados quando as informações privadas dos estados estão na mão dessas grandes empresas? Veja, vou falar do exemplo da minha instituição. Quando a USP faz o acordo com o Google para a gente ampliar espaço nos nossos e-mails e usar toda a sistemática de acesso às bases, né, a USP negociou. Por que foi negociado com a USP? Sei lá, não sei quanto pagou, enfim, não sei o quê. Mas são os nossos dados que estão indo, das nossas pesquisas. Ninguém veio perguntar para mim se eu autorizava que o meu dado particular fosse via meu e-mail. Então, nós temos um carteiro que abre a carta antes de entregar e usa as informações privilegiadas. Você fala assim, ó, você escreveu uma carta para o teu amante, né? Aí o carteiro leu a carta e foi contar para a tua esposa. Ó, sabe? Então, como você... É isso que está acontecendo, sendo muito, vamos dizer assim, chão, não é? Então, isso fere toda uma regulamentação internacional que operou durante o pós-guerra, pelo menos depois do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial. Um grande acordo mundial. Quer dizer, quando é que o mundo vai entender o que está acontecendo? Não é? E por que nós estamos... Vocês acham que essa coisa do fascismo, da direita, do radicalismo, da violência, da polarização, é o quê? É por conta de meia dúzia de malucos que vieram aí? Não. Isso emerge de uma lógica de funcionamento da sociedade, dos interesses. Tá certo? Então, eu acho que é preciso construir uma grande conversação mundial e que tem que começar de baixo, tem que começar da sociedade, para que quando você vá na sua Câmara Municipal explicar para o vereador que não está antenado com isso, tudo o que está acontecendo, depois vá à Assembleia Legislativa, ao Congresso Nacional, há que haver fóruns internacionais, e isso já está ocorrendo, é só a gente acompanhar, tá certo? Em nível mundial,
de um apelo, não é, de acordos de regulamentação. E, é claro, o jogo político está dado, jogo político e econômico. Né? Como é que nós vamos negociar isso? Veja, eu vou contar só o que nós, na nossa pesquisa sobre os arranjos, aqui em São Paulo, nós identificamos algumas instituições, fundações internacionais que têm financiado esses arranjos. Aí nós temos uma pesquisa na América Latina também de levantamento desses arranjos. São 13 países que nós estamos fazendo essa pesquisa já há algum tempo. E o que nós identificamos? Que essas mesmas fundações estão financiando esses arranjos, alguns desses arranjos. Aí você vai pegar uma fundação, a Open Society, do George Soros. Por que que uma pessoa, quem é um dos maiores investidores nessas inovações tecnológicas e nessas empresas de plataformas, é o George Soros? Por que que ele vai ao mercado financeiro enquanto colocar os recursos dele nessas iniciativas e como fundação, como benevolência, ele vai financiar a ponta. Quem está lá na ponta se digladiando com o real do trabalho para dar solução aos problemas com as tecnologias. Por que será? Essa é uma pergunta. Eu tenho hipóteses, mas nós precisamos fazer pesquisa para chegar à resposta. Né? Será que está havendo aí um teste? Eu vou financiar porque eu tenho certeza que isso vai dar certo lá na ponta, porque eu estou vendo os experimentos que estão sendo realizados? Então, a gente não pode achar que as pesquisas somos só nós que fazemos e as pesquisas são todas voltadas para esse âmbito da democracia, são todas voltadas para o âmbito de um bem-estar comum para toda a sociedade. A gente não pode ter essa inocência, né? Porque se fosse assim, né, nós teríamos o soro para fazer os testes da Covid, né? Nós teríamos as fábricas do Exército produzindo máscaras e respiradores, e não a cloroquina, tá certo? Então, a gente tem que entender que as coisas são mais complexas. Desculpa, eu sempre me animo e fico falando. Não, tá ótimo, Roseli, tá ótimo, pode animar mesmo. Olha só, tem aqui um comentário da professora Ana Maria, depois eu volto para as perguntas. O Miguel agradece, a professora Ana Maria fala, é muito interessante essa proposta de haver uma conversação mundial, os interesses sobre dados são múltiplos. Aqui a pergunta da Sara para você, Roseli. Os grandes veículos jornalísticos são norteados por valores muitas vezes inalcançáveis que passam a falsa impressão de um jornalismo imparcial e neutro. Já os jornais independentes são mais claros em suas posições políticas, o que é muitas vezes visto com maus olhos pela população. Até que ponto você acredita que isso causa resistência à adesão das pessoas a esses novos arranjos? Isso é um fato, não é? A própria Folha de São Paulo, há tempos, vem dizendo que ela pratica o jornalismo profissional para desqualificar, sobretudo naqueles momentos em que eclodia o movimento social, a fala desses novos arranjos, porque esses novos arranjos eles estavam mais próximos dessa movimentação social, eles tinham maior credibilidade desses atores e, portanto, eles eram procurados, não é? Eles recebiam informação em primeira mão. Muitas vezes, quem tinha o furo era a agência pública, tá certo? Eram os jornalistas livres, era o Mídia Ninja, e não a Folha de São Paulo. Então, isso começou a criar um certo problema. Agora,
esse é um outro embate comercial, pela identidade de marca, a defesa da marca e tal. Agora, do ponto de vista da nossa formação do jornalista, quer dizer, o que nós vimos, nós sabemos, é que o ser social, ele só pode narrar a partir, não é, do seu olhar, da sua posição no mundo. Por mais conhecimento de mundo que ele tenha, ele vai organizar esse conhecimento a partir de um lugar, não é verdade? E o bacana e a beleza do jornalismo é essa consciência do profissional de que eu falo do meu lugar sobre as coisas e do mundo, e eu tenho condições de trazer essas outras vozes, embora organizada a partir da minha lógica, mas é uma forma possível, a única possível, de mostrar mais amplamente, não tem outra forma, né? Porque mesmo que você coloque, não existe como colocar friamente um dado ao lado do outro. É a conversa dos robôs. Isso é conversa do robô. Pegou o robô, o algoritmo organizou as informações que estão por aí, porque essas informações são muito fáceis. O jornalista não precisa fazer isso. Eu tenho lido essas besteiras. O jornalista não precisa se ocupar de dados sobre o tempo, de coisa de futebol. Isso aí é coisa muito objetiva. É número, põe ali. Mentira. Porque se for assim, não interessa ao jornalismo. Só é jornalismo falar do tempo por conta da beleza da narrativa que se constrói ali. Não é verdade? A narrativa do jornalismo esportivo, é isso que é jornalismo, não é falar 1-0. Não é verdade? As pessoas vão ler, buscam por contar a história. Então, não vamos cair nessa conversa mole de que o robô vai se utilizar dessas coisas menores e o jornalista vai ficar. Não. Porque se fosse assim, já seríamos reconhecidos como tal, não é? Então, o que eu quero dizer é que essa é uma injunção da natureza para o ser humano. Ninguém pode olhar pelo outro, só olha por si mesmo, né? Pode trazer o outro, mas vai contar do outro a partir do seu ponto de vista. A clareza disso faz com que nós possamos diferentes aqueles nichos escolhidos. Por exemplo, nessa segunda fase da pesquisa, nós vimos um leque de propostas editoriais, que vai do jornal Nexo Jornal, aqui de São Paulo, que tem uma narrativa mais próxima ao jornalismo tradicional, esse jornalismo sisudo, objetivo, eles trabalham com muitos dados, gráficos, infográficos, tal, né? O podcast deles é uma beleza também, porque tem uma ironia, tem uma coisa bacana de sensibilidade para falar das notícias, da conversa e tal. Vamos dizer que seria um jornalismo tradicional, mas com uma linha muito clara, não é? É uma linha racionalista de centro-esquerda, vamos dizer assim, mais de centro e tal. Asséptico nas notícias e tal. Você tem, do outro lado, nós vamos poder pegar o mídia ninja, que é um mediativismo, que busca o jornalismo como forma de ação política. E eles não escondem isso. E fazem um belo serviço com essa narrativa. Você tem no meio aí, vamos pôr a agência pública, né, que se propõe a fazer um jornalismo de reportagem e de checagem, né, da grande reportagem, da sensibilidade, e faz isso com maestria. Então, veja, e até nós, mulheres da periferia, lá que tem 3, 4 jornalistas jovens da periferia que trabalham em outro lugar e que constroem uma narrativa sobre o lugar, sobre a narrativa de uma humanidade
falando dos problemas locais, conectando isso com as coisas mais gerais da cidade, com uma humanidade impressionante, mas o ponto de vista está resguardado, é o da periferia. Como é que eu vou poder dizer que isso não é jornalismo? Se há uma coisa que nós avançamos, e isso é o grande avanço, não é na tecnologia de dados, de conexão apenas, é compreender que o jornalismo pode descer a esse leque de possibilidades. E como fazer isso? Como construir essas diferentes formas narrativas? Com o objetivo do quê? De sensibilizar o leitor, de trazer o leitor. Eu acho que, não sei se eu respondi, mas acho que é por aí. Roseli, a pergunta da professora Terezinha, obrigado pela sua relevante exposição. Dentre os 76 arranjos mapeados, qual ou quais mereceriam um estudo mais aprofundado e que você poderia sugerir como objeto empírico para um trabalho de conclusão de curso, iniciação científica? Olha, são 70 arranjos mapeados em São Paulo e existem várias possibilidades. Mosaí está fazendo um levantamento aí em Minas, né? Talvez fosse bacana juntar a fome com a vontade de comer e ajudar o Mosaí nesse trabalho. Mas o que os meus meninos têm feito, por exemplo, eu acabo de orientar uma iniciação científica que estudou o Mídia Ninja, o jornalismo ativista do Mídia Ninja, e ele analisou 2 meses de trabalho do Mídia Ninja, num fluxo imenso de material do Facebook e do Twitter. E constata isso, né? Como as diferentes narrativas, as diferentes estruturas narrativas para falar do movimento, no caso ele estudou o movimento em defesa da educação de 2018, ele levantou o material de 2018, acho que foi 2019, o 15M, né? Acho que foi. Então, aquele ataque que nós tivemos às universidades, ao corte da educação, então ele acompanhou isso. Então, ele foi estudando as diferentes narrativas que ele coletou nesse fluxo de movimentação do Mídia Ninja. O Mídia Ninja é muito estudado, eu acompanhei vários TCCs e tal. Agora, há outro jornalismo bastante estudado, inclusive a Cláudia Nonato, professora também aqui do nosso Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, estuda o jornalismo das periferias. Ela fez um acompanhamento, então, dessas mídias chamadas autodenominadas, né, jornalismo de periferia. Que também, eu creio que em Minas Gerais também deva haver esse recorte, né? Agora, é interessante também observar, uma dica que talvez fosse interessante fazer para um TCC, é como a reportagem é entendida por esses arranjos, né? E é praticada. Como é fazer jornalismo? Outra questão. Como é fazer jornalismo pelo Twitter? Que tipo de narrativa você constrói com o Twitter? Né? 280 caracteres, a questão das hashtags, jornalismo com isso. Que tipo de jornalismo se faz? Não é? Porque você não consegue fazer uma pirâmide invertida inteira aí, né? Algumas questões estão ali, outras não estão. Como é que é a sequenciação narrativa, né? Porque você faz 280, 280, 280, como é que se dá a fala do outro no meio? Isso é uma coisa bacana para se estudar.
né? Como é que o Facebook também, o que ele oferece em termos de narrativa, por conta que ali você também tem, no Twitter você também tem, mas lá no Facebook você tem mais recursos em termos de audiovisual e tal, né? Os seguidores que interferem mais. Então, eu acho que o que eu vi nessa segunda fase na minha pesquisa dá muito, me deu muita vontade de aprofundar, mas como eu estava com um leque muito, vocês imaginam, né? Nós acompanhamos 2 semanas do processo eleitoral, primeiro turno e segundo turno de 2018, de 30 dos arranjos da amostra principal. Então, vocês imaginam o que é de fluxo de material de site, Facebook e Twitter, né? Quantos milhares de matérias que nós não olhamos, não vimos o fluxo desse material. Isso também é outra questão importante. Como é que se dá o fluxo? Porque aí abre um outro problema que poderia ser de economia política da comunicação também, porque eu estava falando que nós produzimos, quanto jornalistas, um dado de maior qualidade, né? Não é aquele dado bruto, é um dado de maior qualidade. Mas esse dado de maior qualidade, além dele ser produzido, ele tem um fluxo. Ou seja, eu também entrego para as plataformas o fluxo de onde circula. É a Roseli que vê o Mídia Ninja. É o Mosair que vê o tal. Isso tudo também faz com que as plataformas busquem informações de perfis, tá certo? Para serem oferecidos na tal publicidade programática. Então, vocês vejam aí que tem 2 níveis de trabalho de apropriação do trabalho desses jornalistas. Então, isso também seria legal, estudar o fluxo, não é? Existem programas, softwares que podem nos indicar isso. Quer dizer, onde anda esse material, como é que cobre a nossa região. Isso também seria bem legal de ver, para ver se esse jornalismo é local mesmo, quem é que acessa e tudo mais. Então, são algumas dicas. Ok. Bom, a Roseli, já agora é 12:08, tem 2 perguntas aqui, da Flávia Assis, e outra do Zé Aparecido Ribeiro. Elas não são próximas, não, mas eu vou fazê-las de uma vez, e com isso a gente encerra as perguntas, para dar tempo também de você respondê-las aí com calma. A primeira questão é da Flávia, é a seguinte. Bom, primeiro, a Terezinha mandou um recado para você, agradecendo, dicas preciosas, está dado o recado. A Flávia pergunta o seguinte, olha, o que você acha da manipulação aleatória e sem responsabilidade de informações nas redes sociais, na mudança de comportamento das pessoas e o seu aspecto psicológico? A pergunta da Flávia fez. A outra pergunta do José Aparecido é a seguinte, olha, Roseli, a cobertura jornalística sobre as ações do governo federal, Globo, Folha, Estadão e outros, está sendo imparcial e com o devido distanciamento? Ou está havendo um certo ativismo? Ocorreu também no período que a esquerda esteve no poder? Há diferenças nas coberturas atuais, entre as coberturas atuais e aquelas que assistimos nos 16 anos de governo do PT? São essas 2 questões. Bom, agora eu vou falar do acompanhamento que eu faço e não com base em pesquisa, certo? Porque eu não fiz pesquisa sobre a cobertura do governo, da mídia durante os governos do PT e também não estou pesquisando. Então, eu estou como cidadã, como professora, eu acompanho e comento com os meus alunos. E sobre a manipulação das informações, por meio, então, dessas plataformas, a gente podia estabelecer alguma relação entre essas perguntas, fazendo assim. Quando
a lógica que institui o jornalismo, ela é paradoxal. Por quê? Porque ela está baseada numa filosofia humanista racional, o racionalismo da modernidade. Então, a ideia de que existe, com a fundação da burguesia, do capitalismo, não é? Nos seus áureos tempos progressistas, vamos dizer assim, institui também, acompanha também um fundamento, uma explicação filosófica sobre a centralidade da razão humana na gestão das coisas do mundo. Não é? E essa ideia de uma cena pública onde o debate, o diálogo se constrói em torno de papéis iguais, porque somos todos cidadãos. Então, isso é a nossa grande utopia. Essa é a nossa grande utopia, de que todos nós participamos de laços que nos colocam em lugar de igualdade no mundo e que, portanto, como seres de razão, construímos igualmente pontos de vista, a nossa sociedade, temos direitos e tudo mais. Quer dizer, essa é a nossa grande utopia que nós nunca alcançamos até aqui, continuamos lutando por ela. Esse é o nosso bastião do jornalismo. Por outro lado, o paradoxo está aí, o jornalismo é um negócio. Ele se institui como um negócio no capitalismo. Ele foi instituído na grande empresa para dar lucro. Então, esse é o paradoxo. Como é que, para dar lucro, nem todo mundo, nem tudo pode, enfim, essa contradição que a gente vai, por isso a ideia da democracia, por isso a importância do fortalecimento das instituições e da participação, porque esse jogo, ele tem que ficar sempre nesse conflito, vamos dizer, nesse estreito, não é? Esticar de elástico, nós não podemos afrouxar, porque senão somos engolidos, não é isso? É o que está acontecendo agora. Então, a ideia de manipulação, não é? Ela é esse paradoxo, porque há uma força que quer, de fato, te manipular, no sentido que é a manipulação? Quer que você compre o produto dele, quer que você pense como ele, quer que você cale frente à política dele, que você aceite. Então, o que a gente chama de uma ideologia hegemônica, ou a ideologia dominante. Então, esses são os embates da sociedade, essa é a luta. Se você tem maior clareza do seu papel social de enquanto ser histórico, você se coloca na contra-hegemonia, no sentido de não se deixar manipular. Por isso a importância da educação, por isso a importância da universidade, por isso a importância das humanidades, por isso a importância da sociologia e da filosofia no ensino fundamental e médio. É por isso que não existe. Tá certo? Por isso que cortam tudo. A importância do ensino da história e da história como ciência. Como é que a pessoa não vai ser manipulada? Porque ela foi untada pelo Espírito Santo? Não, é porque ela pensa a partir de paradigmas que questionam o instituído. Se ela não tiver essa capacidade de distanciamento, ela é uma pessoa que atua a partir da hegemonia dominante, aí não tem contradição. E ela é manipulada, embora aceite isso. Então, não é manipulada, porque ela está de acordo, então ela faz parte. Bom, então isso é uma coisa. A outra coisa é a cobertura. A cobertura, veja, nesse papel do jornalismo, como a razão do mundo, não é? Tem aquele velho discurso
de que o jornalismo nunca pode ser a favor do governo, porque ele é o cão de guarda, porque ele está lá para ser crítico, porque ele está lá... Então, de novo, o paradoxo, né? Então, se desse lado institui o crítico, que tem que fazer a pergunta, presidente, a sua mulher recebeu mesmo o cheque? Né? Tá certo fazer a pergunta. Estão dizendo que recebeu, só tem que me responder. Se respondeu, pode falar não respondeu, não recebeu. Não, mas é melhor você calar a boca, senão te dou uma porrada, não é? Essa é a resposta de um governo educado. Agora, então, tem essa ideia de que o jornalismo ele está num lugar suspenso, fora do mundo, livre, leve, solto, absolutamente independente, e que ele pode questionar todo mundo. Essa é a ideia que a gente vende da nossa profissão, mas a gente sabe que não é isso. Por isso que o jornalismo dos arranjos é mais honesto, porque ele se ancora, eu falo a partir daqui e mostra a sua cara. Ele não precisa construir esse edifício narrativo de uma ideologia falseada, né? Que eu falo de lugar nenhum. Não, fala assim de algum lugar porque você é um negócio. Aí vem de novo a contradição. Você é um negócio que tem negócio recebe dinheiro das agências do governo, porque tem publicidade do governo, recebe disso, recebe daquilo, vai almoçar com não sei quem. E além de tudo isso, mesmo se não tivesse isso, tem uma ideia na cabeça, certo? Tem uma linha editorial. Vamos pegar os últimos 80 anos. Qual foi a postura do jornal O Estado de São Paulo nos governos de Getúlio Vargas? O Getúlio Vargas ocupou o Estado de São Paulo durante 5 anos. Tanto é que o Estado de São Paulo nem conta esse período na sua história. Só que se você for olhar o caixa do Estado de São Paulo, quando censurou o jornal, estava em baixa. Quando o governo devolveu o jornal para o Estado de São Paulo, todas as contas haviam sanadas. Foram sanadas, tinha reserva de papel e tudo. Como é que você conta essa história? Não estou aqui defendendo Getúlio Vargas, não, muito pelo contrário, mas esse fato precisa ser contado. Por que as contas do Estado de São Paulo foram saneadas pelo governo e nunca o Estado de São Paulo pôs isso na sua história? Quem pôs foram outros historiadores que foram estudar isso. O que esses grandes jornais fizeram no golpe civil-militar de 64? Qual é a posição que eles adotaram? Qual foi a posição que eles adotaram no período da redemocratização que a Globo fez nas diretas já? Era uma festa que estava acontecendo na Praça da Sé, do 25 de janeiro. Não era o grande atos da direta. Né? Qual foi a posição desses jornais no embate eleitoral com o Collor? E agora, no impeachment da Dilma, o golpe. Então, eles vivem pedindo desculpa, não sou eu que estou vivendo pedindo desculpa, são eles. Alguma coisa está errada, então, não é? Só que essas desculpas vêm sempre 20 anos depois, 30 anos depois. Então, eu acho, assim, essa cobertura que estão fazendo do Bolsonaro tem dois lados. Um lado é essa ideia de que o jornalismo é o cão de guarda. E do outro lado é que eles ainda não conseguiram fazer nenhum acordo com o governo. Outra coisa, essa mídia toda, eu vou falar uma coisa aqui que é o que eu penso e é o que eu estou segura de que seja. Nós temos no governo Bolsonaro duas caras, que são a mesma. Uma é o Guedes,
que é o mercado financeiro, o neoliberalismo, as reformas que estão plenamente de acordo com a linha editorial de todos esses grandes jornais. Então, para eles, o bom presidente é o Guedes. Tudo aquilo que o Guedes falou naquela reunião lá de abril, está certo. O Estado tem que acabar mesmo. Nós temos que vender o Brasil. Foi a expressão que ele usou. A outra face é a do Bolsonaro. O Bolsonaro é o burlesco, é o que garante voto. Porque a cara do Guedes não garante voto. O mercado financeiro e o discurso claro do Guedes não tem voto. Pelo menos não tem tanto voto para ganhar a eleição. O burlesco tem, o mais popular, o que fala a língua mais geral. E fala coisas, às vezes, pertinentes. É que nós somos preconceituosos também. Tá? Né? Embora com aquela forma horrorosa. Né? E ele fala uma língua de setores, claro, além de neoliberais, atrasados, reacionários, violentos. Ele fala a voz do crime organizado. Desculpa, eu posso até ser processada, mas é exatamente isso que eu acho. É a cara do crime organizado. Institucionalizado num Estado paralelo, que agora está dentro do Estado. Essas duas faces se unem para acabar com toda a legislação, e o próximo golpe é acabar com a nossa Constituição. Não é? Então, eu não sei que lado as empresas vão ficar. Até agora, elas têm batido só num lado, do Bolsonaro. Eu quero ver, a hora que elas começarem a bater do outro lado, aí eu vou acreditar mais nelas. Bem. Há aqui outros agradecimentos. O Gus Dávila, minha redação no vestibular foi sobre esse tema da importância do ensino das humanidades, fantástico. Agradece também a palestra, a Flávia também agradece aí pela resposta. Então, Roseli, eu também agradeço nessa fila do agradecimento, eu me coloco, muito obrigado. Primeiro, ótimo te rever, te ouvir sempre. E a gente sai com isso, quer dizer, o jornalismo, é claro que ele tem muitos desafios, mas tem muita potência e possibilidades. Eu acho que é nisso que nós temos que acreditar, né? Eu vou voltar aqui para a Viviane Maia e deixo aqui meu profundo agradecimento e o testemunho renovado aí da alegria de te ver. Então, eu que agradeço. Muito bom te ver, meu querido. Muito boa oportunidade. Obrigada. Então, na fila aqui, seguindo o bonde do agradecimento, né, agradeço muito ao professor Mosair, né, pela mediação. E, Roseli, muitíssimo obrigada. Sua presença, eu acho que ela foi ótima, assim, um ótimo tema para a aula inaugural. Pena que o nosso tempo termina e, assim, né, a gente parte desses novos arranjos, mas eu acho que a gente falou tanto do jornalismo nessa manhã, né? Nossa, eu viajei aqui. Agradeço também a participação, né, de todos aqui, alunos e professores, com as perguntas, com o interesse. Eu acho que foi da maior importância e volte sempre. Estou à disposição. Muito obrigado pelo carinho. E eu deixo minha mensagem, então, a esses jovens. Nós precisamos muito de vocês. Muito, muito. Eu acho que o jornalismo, e não só o jornalismo, mas, vamos dizer, a inteligência sã desse país precisa muito da energia e da ação de vocês. Né? E o jornalismo é uma ferramenta fantástica para a gente ficar nessa trincheira, vamos dizer assim, da liberdade e da democracia. Eu conto com vocês, pessoal. Obrigada. Obrigada, Roseli. Bom dia a todo mundo, gente. Muito obrigada a todos e a todas. Ótimo dia. Até logo. Obrigado, tchau. Tchau.